Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é a revisão de polígonos, a continuação dos exercícios. Questão do livro de vocês. A medida de um ângulo interno de um polígono regular é 172 graus, determine o número de lados do polígono. Então, eu considero aqui um pedaço de um polígono, tá? Não é o polígono inteiro, são 3 lados de um polígono, vou considerar que é um polígono regular. Aqui eu tenho essa parte aqui, a parte interna do polígono, e aqui a parte externa. Se eu prolongar o lado do polígono, eu obtenho um ângulo que eu chamo de ângulo externo do polígono. E ele é suplementar ao ângulo interno. Eu posso dizer que ângulo interno mais o ângulo externo somam 180 graus. Mas, Irã, por que você fala disso do ângulo externo se a questão só trabalha com o ângulo interno? Pelo seguinte, porque eu sei que a soma dos ângulos externos de um polígono convexo é 360, não precisa nem ser regular. E aí eu sei que o ângulo externo, portanto, será 360 dividido por n. Se eu sei a medida do ângulo externo, é muito mais fácil eu descobrir a quantidade de lados. Então, como ele diz que o ângulo interno mede 172, o ângulo externo mede 8 graus. Como o ângulo externo mede 8 graus, posso substituir na relação que nós temos ali. Então, 8 graus vai ser 360 dividido por n. 360 dividido por quanto vai dar 8? 45. Então, esse polígono tem 45 lados. Um polígono possui a medida do ângulo interno igual ao quádruplo da medida do ângulo externo. Quantos lados tem o polígono? Situação parecida, eu fiz o mesmo desenho, vou aproveitar. Então, mesma ideia, aqui eu tenho o ângulo externo e aqui o ângulo interno. Aqui eu vou chamar o ângulo externo de x. Como ele diz no enunciado, o ângulo interno é o quádruplo de x. Sabemos que a soma dos dois dá 180, portanto, 4x mais x dá 180. 5x é 180, x deu 36 graus. O ângulo externo, portanto, vai medir 36, então 36 vai ser igual a 360 dividido por n. N é 10. Logo, o polígono é um decágono. De cada vértice de um polígono regular, convexo regular, partem 7 diagonais. Ele quer saber a medida de cada ângulo interno do polígono. Bom, eu desenhei aqui um heptágono só para nós visualizarmos uma situação. Considerando aqui este vértice, quantas diagonais eu consigo formar com ele? Ele só não consegue formar diagonal com ele mesmo e também não consegue formar diagonal com os vértices consecutivos, esses dois vértices que são vizinhos a ele. Portanto, dos 7, ele consegue formar com o restante. 1, 2, 3, 4 diagonais, tá? Vou fazer aquela outra ali para ficar mais bonitinha. Essa aqui ficou feia. Então, 4 diagonais, como nós dissemos, ele não consegue formar com 3 dos vértices, quer dizer, ele e os dois vizinhos. De um polígono com n lados, o número de diagonais que partem de cada vértice vai ser igual a n menos 3. Como diz no enunciado, são 7. Então, n menos 3 igual a 7, n é 10. Então, temos um decágono. Ele quer a medida de cada ângulo interno. Bom, soma dos ângulos internos de um polígono convexo, n menos 2 vezes 180. Então, teremos 10 menos 2 vezes 180, 1440 graus. Como é um decágono, cada ângulo interno vai ser isso dividido por 10, 144 graus. Eu poderia ter calculado isso usando o ângulo externo. Como? Bom, se eu sei que é um decágono,
o ângulo externo é 360 dividido por 10. 360 graus dividido por 10, que é igual a 36 graus. E então, o ângulo interno será o suplemento, ou seja, 180 menos 36, que vai dar quanto? Vai dar 144 graus. Então, dava para fazer pelo ângulo externo também. No polígono ABCDE, e continua, tem reticências, a diagonal AC forma com o lado BC um ângulo de 18 graus. Ele quer saber quantas diagonais ou quantos lados possui esse polígono. Então, tá lá, ABCDE, blá, blá, blá. Ele diz que essa diagonal AC forma com o lado BC um ângulo de 18 graus. Então, esse ângulozinho aqui mede 18 graus. Como você deve perceber, como ele é um polígono regular, os lados são todos de mesma medida. Então, aqui você tem um triângulo isósceles. Então, aqui esse ângulo também mede 18 graus, portanto, dá para achar o ângulo interno. Né? O ângulo interno é o ângulo B, ele mais 18 somam 180 por conta do triângulo. Então, B vai dar 144 graus, o ângulo interno mede 144 graus. O ângulo externo, 36. E nós acabamos de ver qual é esse polígono. Né? Mas vamos lá, vamos fingir que a gente não sabe. Ângulo externo, 36 graus, então N tem 10. Então é um decágono. Então tá lá as opções que dizem em relação aos lados, 20 lados, 18 lados, então não são elas. Precisamos descobrir quantas são as diagonais. O número de diagonais de um polígono, n menos 3, porque de cada vértice partem n menos 3 diagonais, vezes n, que é o número de vértices, mas eu divido por 2, por quê? Porque quando eu conto, né, n vezes n menos 3, eu estou contando duas vezes cada diagonal, porque a diagonal AC é a mesma diagonal CA. Então, por isso que divido por 2. Então, 10 menos 3 vezes 10 sobre 2 vai dar 35 diagonais, opção letra E. Para obter uma estrela regular com 9 pontas, Luciana desenhou inicialmente um eneágono regular e prolongou os lados dele. Quer saber a soma das medidas dos ângulos das pontas da estrela. Bom, então fez um eneágono regular e prolongou os lados, formando, portanto, a estrela. Bom, se é um eneágono regular, nós sabemos que o ângulo externo mede 40 graus. Então, ó, nós temos que este ângulozinho aqui mede 40 graus e este ângulozinho daqui mede 40 graus. Dá para eu descobrir o ângulo beta ali neste triângulo isósceles. Beta mais 80, porque é 40 mais 40, dá 180, beta, portanto, tem 100 graus. Como é um polígono regular, essa estrela é toda regular. Então, cada um desses ângulos aqui da ponta, né, mede 100 graus. Como são 9, né, porque ele veio de um eneágono, 900 graus é a soma dos ângulos das pontas da estrela. São 9 ângulos de 100 graus. Essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.